Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, vamos neste momento a leitura da Palavra de Deus para nossa meditação com o Senhor. Esta mensagem que tem o tema, a parábola do rico e Lázaro. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Que palavra poderosa! E a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Esses 5 versículos poderosos da palavra de Deus que nós acabamos de ler é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, antes de eu entregar o recado do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial da parte do Senhor. Desde já, todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus em Amor. A nossa sede estadual, responsável por todas as igrejas pentecostal Deus em Amor do estado do Amazonas, está localizado na rua Alexandre Amorim, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos cultos diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. O Senhor Jesus Cristo garante a vitória. Deus abençoe a todos. Vamos agora à meditação da palavra de Deus que nós lemos para nossa edificação espiritual.
Vamos meditar sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem engano, sem pula-pula, sem mentira e sem reteté. Irmãos queridos, irmãos amados, a parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus Cristo falou por meio de uma parábola para edificar os seus seguidores, ou seja, os seus discípulos, a sua igreja. O que quer dizer parábola? Parábola é uma coisa que não aconteceu, mas vai acontecer e está acontecendo. Parábola é uma transformação de uma coisa terrena para uma coisa espiritual. Para você ter certeza que parábola é um exemplo, quem está morto não pode ver e nem pode falar. Mas na leitura das Escrituras Sagradas que nós lemos, o homem rico, estando morto, em tormento e sofrimento no inferno, ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão. Então isso é uma parábola, uma coisa que não aconteceu, mas vai acontecer. Lucas 16, versículo 22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o seio de Abraão, espiritualmente falando, representa o paraíso de Deus, lugar de descanso e refrigério para os que morrem com Cristo, os que estão salvos em Cristo. E este mendigo Lázaro, ele representa os crentes salvos, ele representa os crentes que morreram com Cristo. Quando ele morreu, o anjo leva ele para o seio de Abraão. Agora ele está sendo, aleluia, consolado no seio de Abraão. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Lucas, disse o Senhor Jesus para o ladrão da cruz, Lucas 23, 43, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então este paraíso é um lugar de descanso, é um lugar de refrigério para os que estão salvos em Cristo. Então o paraíso, o seio de Abraão, representa o paraíso de Deus, lugar de descanso, lugar de refrigério para os que estão salvos em Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava crucificado na cruz, havia dois homens criminosos, um à direita e outro à esquerda, e o que estava à esquerda blasfemava de Jesus, aleluia, e o que estava à direita repreendia o que estava à esquerda. Lucas 23, 39, um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 23, 40, mas o outro o repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus,
estando na mesma condenação. Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Lucas 23, 42. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Que palavra poderosa! Então nós podemos ter o discernimento da palavra, que o paraíso é aquele seio de Abraão, onde Lázaro estava sendo consolado e confortado no seio de Abraão. Porque o seio de Abraão, no sentido espiritual, representa o paraíso de Deus, lugar de refrigério, lugar de descanso para os que estão salvos em Cristo. Então, na parábola, o homem rico, ele morreu e foi sepultado em uma chama de fogo no inferno. E ele, estando em tormento, ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão sendo consolado. Então, irmãos queridos, irmãos amados, o seio de Abraão representa o paraíso de Deus, lugar de refrigério, lugar de descanso para os salvos em Cristo, para os que morreram com Cristo. O apóstolo Paulo também ele foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso de Deus. Paulo, ele foi até o paraíso de Deus, o terceiro céu. A Bíblia Sagrada diz, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, disse Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12, versículo 3, e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12, versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. Meus queridos, irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado em espírito, ele foi levado em espírito até o terceiro céu, o paraíso de Deus. Este paraíso é onde estão os salvos, é onde estão os crentes fiéis, os que foram mortos com Cristo, agora estão salvos, agora estão sendo consolados, agora estão sendo confortados aí no paraíso de Deus. Certamente Paulo viu todos os irmãos salvos em Cristo aí no paraíso. Paulo deve ter visto os profetas, os patriarcas, os apóstolos, os discípulos, os crentes de todos os tempos que morreram com Cristo. Agora estão todos sendo consolados e confortados
no paraíso de Deus, terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado. Paulo foi arrebatado, ele foi levado no paraíso de Deus, o terceiro céu. Aleluia! O seio de Abraão representa o paraíso de Deus, onde estão os crentes que morreram com Cristo, estão salvos com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Lucas 16, versículo 22, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Irmãos queridos, irmãos amados, este mendigo, no sentido espiritual, representa os crentes salvos, o povo de Deus. Aqui na terra é humilhado, é perseguido, é odiado, é apedrejado, é caluniado. O povo de Deus é um povo sofrido, é um povo humilhado, é um povo padecido. Mas há um paraíso que ele aguarda, há um paraíso que ele espera, e este é o paraíso de Deus, onde está o mendigo no seio de Abraão, sendo consolado, sendo confortado. E a Bíblia fala que aquele homem rico, ele morreu e ele foi sepultado em um lugar de chama de fogo, e estando ele em tormento. Aleluia! A Bíblia diz, Lucas 16, 23, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É aqui que você vai entender o que é uma parábola. O homem rico morreu e foi sepultado no inferno, estando em tormento. Ele viu Lázaro no seio de Abraão. Você vai entender o que é parábola. Uma pessoa morta não pode ver e nem pode falar, porque está morta. Então entenda isso. Isso é parábola. O homem rico tinha de tudo, não lhe faltava nada, comia do bom e do melhor, vestia do bom e do melhor, calçava do bom e do melhor, mas não servia a Deus, não servia o Senhor, não tinha Jesus na sua vida, não tinha o Espírito Santo, não tinha temor de Deus. O Deus dele era a sua riqueza. Então este homem rico, que tinha de tudo e de nada lhe faltava, materialmente, financeiramente, terrenamente, tinha tudo, não faltava nada, mas espiritualmente não tinha Deus, não tinha Jesus, não tinha Espírito Santo, não tinha temor de Deus, não servia a Deus, não tinha compromisso com Deus. E quando ele morreu, ele foi levado para ser sepultado, e agora ele estava no inferno, sendo atormentado, é uma chama de fogo. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, e aquele homem, ele teve uma visão, e naquela visão ele via Lázaro no seio de Abraão, sendo consolado, sendo confortado. Aleluia! A Bíblia diz, Lucas 16, 24, então clamou, Pai Abraão, tem misericórdia
misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aqui atormentado nesta chama. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, irmãos presentes, observe muito bem a resposta de Abraão para o homem rico. Aqui na terra, aqui está outra situação para você entender o que é parábola. Abraão já morreu muito tempo antes de Jesus. E como é que agora ele está falando com o homem rico na chama de fogo? Então isso é parábola, é um exemplo, é uma comparação, é uma transformação de uma coisa que não aconteceu, mas vai acontecer. E aí está acontecendo o galardão do rico sem Deus, é aqui na terra. O homem rico que não serve a Deus, o homem rico que não tem compromisso com Deus, o seu galardão é aqui mesmo, a sua recompensa é aqui mesmo. Depois que morre, acaba tudo. Aí ele vai sofrer, aí ele vai padecer. Por quê? Porque ele não servia a Deus, porque ele não tinha compromisso com Deus. O Deus dele era a riqueza. Ele tinha tudo, mas não faltava nada. Mas não tinha temor de Deus, não tinha compromisso com Deus, não servia a Deus, não respeitava a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz, Lucas 16, versículo 25, mas Abraão lhe respondeu: filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Observe, irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, que agora aquele homem que era rico, que não lhe faltava nada, que comia do bem e do melhor, que vestia do bem e do melhor, que calçava do bem e do melhor, agora esse homem, depois que morre, ele está sendo atormentado. Agora ele está em aflição, em uma chama de fogo. Preste atenção, irmãos queridos, o galardão do homem rico que não serve a Deus, que não tem compromisso com Deus, ou seja homem ou seja mulher. Os ricos deste mundo que não tem temor de Deus, que não serve a Deus, que não tem compromisso com Deus, o galardão dele é aqui na terra. A recompensa dele é aqui. Aqui ele desfruta, aqui ele come do bem e do melhor, aqui ele veste do bem e do melhor, aqui ele calça do bem e do melhor, aqui ele tem de tudo. Aí está o seu galardão, a sua recompensa. Mas depois da morte, ele vai ser atormentado, ele vai ser levado para um lugar de tormento e aflição. É a Bíblia que fala, é a parábola que fala, e quem falou foi Jesus, não é o pastor Nonato não. O pastor Nonato não é nada, pastor Nonato é só o vaso, pastor Nonato é só o instrumento, pastor Nonato é só o mensageiro, pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato só está entregando
o recado do Senhor para os moradores da terra. Aleluia! A Bíblia diz, Lucas 16, versículo 26, Abraão disse: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem os de lá passar para cá. Isso é parábola. Que está salvo não pode ir para o inferno, e que está condenado não pode ir para o céu. Não, seja ele quem for, seja ele quem for. Quem está salvo não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode ir para o céu. Não pode. Há uma diferença, há um grande abismo que separa um do outro. Quem está no céu não pode ir para o abismo, e quem está no abismo não pode ir para o céu. Entenda o que é parábola. Meu amado, querido irmão, prepare a tua vida, aceite Jesus Cristo como Salvador da tua alma, renuncia a este mundo e prepara a tua vida. Este mundo é passageiro, tudo vai ser desfeito, tudo vai ser destruído, mas com Jesus a vida é eterna. A vida é eterna. Deus tem a vida eterna para você, meu irmão. Deus tem a vida eterna para você, minha irmã. Lucas 16, 27. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai. Observe que o homem rico, em tormento, em sofrimento, ele está falando com Abraão. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai. Lucas 16, 28. Pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, faça-nos. Presta atenção. Disse o homem rico. Lucas 16, 30. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Lucas 16, 31. Respondeu Abraão: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam ainda que algum dos mortos volte à vida. Isso é parábola. Quem já morreu não pode mais vir a este mundo. Morreu, está aguardando o dia do juízo. Irmãos queridos, irmãos amados, aquele homem rico, ele pedia para Abraão: pai, Abraão, permita-me que eu vou à casa de meu pai, que eu volte à casa de meu pai, para avisar os meus 5 irmãos, para que eles dêem testemunho na terra, para que eles se arrependam, para que eles se convertam, para que eles mudem de vida, para que eles também não venham para esse lugar de tormento em que eu estou sendo atormentado nesta chama de fogo. Abraão não permitiu, porque quem está morto não pode mais voltar a esta terra. Quem está morto não pode mais voltar a este mundo. Morreu, segue o juízo.
morreu, está sepultado, aguardando o dia do juízo. Aleluia! Se alguém tiver algum sonho com alguém que já morreu, e no sonho a pessoa se apresentar e disser que é uma pessoa da sua família, isso é o diabo que está se apresentando na aparência da pessoa, da sua família, para te enganar. Aleluia! Ninguém que já morreu tem o poder de voltar mais a este mundo. Não tem este poder não. Quem morreu, morreu. Morreu já foi. Agora aguarda só o juízo. Satanás é mentiroso, é pai da mentira, é enganador. Nos terreiros de macumba, de feitiçaria, de magia negra, aleluia, do espiritismo, os demônios se apresentam nas pessoas dizendo que é pessoa da família, dizendo que é anjos, dizendo que é profetas, dizendo que é querubim, e as pessoas acreditam, porque não conhecem as coisas de Deus. Mas esse é o diabo que está mentindo, que está enganando os moradores da terra. A pessoa que já morreu já está morta, não pode mais vir a este mundo não pode mais voltar a esta terra não. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia! O diabo, ele está enganando os moradores da terra. Aleluia! Mas no poder da palavra, o diabo cai por terra. As almas ficam libertas pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na parábola, o homem rico pediu para Abraão mandar ele vir aqui na terra, avisar os irmãos dele para se arrepender, mas Abraão não permitiu. Quem está morto não pode mais vir a esse mundo, não pode não, seja ele quem for. Aleluia! Lucas 16, 27, respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai. Lucas 16, 28, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A pessoa que morre no pecado, sem Deus, está em lugar de tormento e sofrimento, até o dia do juízo final. No juízo final, depois do julgamento dele, será lançado no lago de fogo eterno. Aí o sofrimento é pior, eternamente, prisão eterna, prisão perpétua, para todo sempre, nunca mais pode sair daí. Irmãos queridos, irmãos amados, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, disse João, o apóstolo do amor, Apocalipse 20, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos queridos, irmãos amados, o lago de fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Marcos, disse o Senhor Jesus, não é o pastor Nonato não, é Jesus que está falando, pois a palavra não é do pastor Nonato não,
A palavra é de Deus, a palavra é do Senhor. Marcos 9:48, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Meus queridos, o lago de fogo é lugar de tormento. Deus vai tirar a imagem e a sua semelhança do homem e da mulher e lançar no lago de fogo eterno no juízo final. Esta sentença, este julgamento é para todos aqueles que o seu nome não está escrito no livro da vida, seja ele quem for, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele preto, ou seja ele branco, seja ele quem for, se o nome dele não estiver escrito no livro da vida, no dia do juízo final, no julgamento, ele vai ser lançado no lago de fogo eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, porque Deus vai tirar a semelhança, Deus vai tirar a sua imagem, a sua semelhança do homem e da mulher. O homem vai ficar como um bicho, o homem vai ficar como um verme e vai ser lançado no fogo eterno, porque Deus não vai lançar a imagem dele e a semelhança dele no lago de fogo, jamais, jamais, jamais. Então Deus, ele vai tirar a sua imagem e a sua semelhança do homem e da mulher, e o homem fica como um bicho, fica como um animal. Assim como Deus, ele tirou a sua semelhança, Deus tirou a sua unção, aleluia, de Lucifer, que era um querubim ungido, que era um anjo poderoso, e ele ficou como dragão, ficou como bicho, ficou como uma serpente, aleluia, porque pecou contra Deus, aleluia, meus queridos, irmãos amados, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Ezequiel, disse o Senhor, Ezequiel 28, versículo 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, estavas no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Ezequiel 28:15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lucifer era um querubim ungido, porque tinha a semelhança de Deus, mas quando ele pecou contra Deus, Deus tirou dele a sua semelhança e a unção de querubim, e ele ficou como um bicho, ficou como um dragão, ficou como uma serpente. A Bíblia diz, Apocalipse 12, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o diabo, ele era um querubim ungido, ele tinha a imagem e a semelhança de Deus, estava lá no céu. Pero quando ele peca contra Deus, aí Deus tira dele a unção, Deus tira dele a sua semelhança, e agora ele fica como um dragão, como um bicho, como uma serpente.
Apocalipse 12, versículo 4, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa terça parte das estrelas do céu que brilhava no céu eram os anjos de Deus, que Satanás enganou. Satanás enganou os anjos. A terça parte dos anjos ele trouxe, aleluia, irmãos queridos, irmãos amados, Apocalipse 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo enganou a besta. Esta besta é o anticristo. O diabo, ele dá riqueza, ele dá poder, ele dá glória, mas depois ele cobra a fatura, e essa fatura é a alma. O diabo enganou o falso profeta. Esse falso profeta é o Papa. O diabo dá riqueza, dá poder, dá glória, mas depois ele cobra a fatura, e essa fatura é a alma. O anticristo, que é a besta de Apocalipse, o Papa, que é o falso profeta de Apocalipse, serão os dois homens mais poderosos do mundo na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Mas depois da grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação, os dois serão lançados vivos no lago de fogo eterno e serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 19, versículo 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Este sinal da besta é a tatuagem, a marca da besta, o número 666, o número do anticristo, aleluia, e o chifre, o sinal da besta, que vai ser aplicado na mão direita ou na testa, na grande tribulação. E a imagem da besta é o televisão. Apocalipse 13, versículo 8, ia por todo mundo, fazendo que todos os moradores da terra lhe adoram, e todos aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Então, a imagem da besta, a televisão, hoje está em toda a terra, em todo o mundo, fazendo os moradores da terra lhe adorar. Com televisão, é a imagem da besta, aleluia. Apocalipse 13, versículo 16,
e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, versículo 17, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, o seu número é 666. E isso vai acontecer na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai aplicar esta lei. Vai haver somente uma moeda mundial, e só pode comprar e vender aquele que tem, aleluia, o chifre, a marca da besta, na mão direita ou na testa. Se não tiver, não pode comprar. Então vão ser sujeitos os moradores da terra que ficaram do arrebatamento da igreja. Agora vão sofrer, agora vão padecer, agora vão ser humilhados pelo anticristo e o falso profeta. Meus queridos, irmãos amados, isto vai acontecer na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. A tatuagem, o número da besta, começa com o número 666. Aí se espalham diversos tipos de tatuagem, com cara de demônio, cara de animais, cara de pessoas, letras e nomes. A tatuagem já está em como 70% dos moradores da terra, a marca da besta. A tatuagem hoje está espalhado no mundo todo, como 70% dos moradores da terra já tem a marca da besta, que é a tatuagem no seu corpo. Os viadutos, os prédios, os muros, estão tudo pichados de tatuagem. Da mesma maneira, os homens. Os homens estão com o corpo tudo pichados com tatuagem. As mulheres estão com os corpos tudo pichados de tatuagem. A tatuagem não é símbolo de malandragem, não. A tatuagem é a marca da besta. O diabo está colocando tatuagem nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos homens, nas mulheres, nos homens grandes, homens pequenos, toda classe. O diabo está marcando os moradores da terra com a tatuagem, que é a marca da besta. O número 666, que é o número do anticristo. Portanto, agora, meu irmão e minha irmã, você vai entender, aleluia, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Gênesis, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus não estava só, estavam os três, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O homem, a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fez Adão, ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus fez Eva, ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Adão não tinha tatuagem no corpo, não. Eva não tinha tatuagem no corpo, não. Mas hoje, o mundo, 70% dos moradores da terra, aí estão os homens
o corpo todo pichado com tatuagem. Aí estão as mulheres, o corpo todo pichado com tatuagens. Isto é a marca da besta. Agora, o homem precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, aleluia, para receber o perdão e a salvação da alma. A mulher necessita aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, para receber o perdão e a salvação da sua alma. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 João, disse João, o apóstolo do amor. 1 João 1, versículo 9, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O homem precisa confessar, aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. A mulher precisa confessar, aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. 1 João, capítulo 3, versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Meus queridos irmãos amados, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. São João, capítulo 10, versículo 10, está dizendo o Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor Nonato, não. Pastor Nonato não é nada. Pastor Nonato é só o vaso. Pastor Nonato é só o instrumento. Pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato é só o porta-voz que está transmitindo o recado de Deus para os moradores da terra. Meus queridos, irmãos amados, João está dizendo, 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. No livro de Lucas, disse o Senhor Jesus Cristo, Lucas 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, irmãos amados, então você que hoje é um homem perdido, você que hoje é uma mulher perdida, você necessita, você precisa confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, e o Senhor te perdoa, o Senhor te liberta, o Senhor te transforma, o Senhor te salva, o Senhor te dá a vida eterna. Meus queridos irmãos amados, você ouviu a mensagem, palavra sã, pregada, sem rodeio, sem teologia, sem reteté, sem gaguejado, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Este é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é reto, é puro, é perfeito, é verdadeiro, é poderoso para resgatar e para salvar os pecadores, as almas perdidas. Foi para isto que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo e resgatar e salvar as almas perdidas. Então você que está perdido, você que está oprimido, você que está escravizado, você que é um viciado, você que é um drogado,
você que é um adúltero, você que é um fornicário, você que é um prostituto, você que é um viciado, você que é um delinquente, você que é um fugitivo, você que está desviado, você que está cego, você que está oprimido, hoje chegou a hora, hoje chegou o momento de você se humilhar para Deus, reconciliar com Deus, aceitar Deus na tua vida, aceitar Jesus Cristo, e Jesus te perdoa, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus te salva, Jesus te dá a vida eterna, e o diabo cai por terra. O diabo está te enganando, minha irmã, o diabo está te enganando, meu irmão, com o mundo e com o pecado. O diabo está enganando os moradores da terra, com a maquiagem, com a vaidade, com o divórcio, com o adultério, com a fornicação, com a prostituição, com as drogas, com o crime, com o pecado e a maldade. O diabo está enganando os moradores da terra, porque ele veio para enganar, ele veio para destruir, ele veio para matar, mas Jesus veio para desfazer as obras dele. Jesus veio para resgatar e salvar os que se havia perdido. Jesus salvou a minha vida, Jesus salvou minha alma, e Ele quer salvar a tua vida também, e Ele quer salvar a tua alma também. A salvação está em Jesus. É só Jesus que salva o homem, é só Jesus que salva a mulher. O poder, a honra e a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos fazer agora uma palavra de oração. Ore conosco, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Vamos lá, todos. Vamos fazer uma palavra de oração. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, que está no céu. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu te dou graça e te agradeço pela tua palavra que foi ministrada aqui agora. Aí está, Senhor, a tua palavra, conforme o Senhor colocou no meu coração. Eles ouviram a tua palavra, uma mensagem sã, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. Senhor, tenha misericórdia destas vidas, tenha misericórdia destas almas. Meu Deus e meu Pai, perdoa este homem, perdoa esta mulher. Senhor, liberta este homem, liberta esta mulher. Oh, meu Deus e meu Pai, salva, Senhor, este homem, salva, Senhor, esta mulher, salva, meu Pai, estas vidas, salva, meu Pai, estas almas, no poder da tua palavra, no poder do teu nome, no poder do teu sangue. Senhor da glória, Jesus querido, Jesus amado, em teu nome eu repreendo agora esses demônios, esses espíritos enganadores que estão enganando os moradores da terra. Em teu nome, Senhor, eu repreendo agora esses demônios do adultério, da prostituição, da fornicação, esses demônios do lebialismo que está enganando as mulheres, meu Pai, esses demônios do homem afeminado, do homossexualismo que está enganando os homens, meu Pai. Em teu nome, Senhor, eu repreendo agora esses demônios da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Em teu nome, Senhor, eu repreendo agora as enfermidades que estão no corpo deste homem, que estão no corpo desta mulher. Senhor, vai queimando agora, queima esta bactéria, queima esta enfermidade, queima esta diabetes, queima este câncer, queima esta hérnia, queima esta hemorragia, queima este caroço, queima este mal agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo,
Caia por terra agora, demônio. Caia por terra agora, legião. Caia por terra agora, espírito imundo. Demônio do crime, demônio da droga, demônio do vício, demônio do alcoolismo, demônio do adultério, demônio da fornicação, demônio da prostituição, demônio da mentira, demônio da besta, da imagem do televisão, do falso profeta. Caia por terra agora, Satanás. Vai embora desta vida, vai embora desta casa, vai embora deste lar, vai embora desta família. Deus Santo, Deus poderoso, manifesta agora a tua glória e o teu poder. Vai libertando, meu Pai, vai transformando a vida deste homem, a vida desta mulher, vai resgatando agora, vai resgatando estas vidas, vai resgatando estas almas. Liberta estas mulheres do pecado de Jezabel. A maquiagem é o pecado de Jezabel, a vaidade e a pintura é o pecado de Jezabel. Liberta as mulheres, meu Pai, desses pecados de Jezabel, dessas maquiagens, dessas pinturas, dessa depilação, meu Pai. Tenha misericórdia das almas, Senhor. Milhões e milhões de almas o diabo está enganando. Aí estão as mulheres com os olhos depilados, com os olhos pelados. Aí estão as mulheres com a cara pintada, cheia de maquiagem, com brinco nas orelhas, cabelo pintado, olho pintado, boca pintada, unha pintada. Isto é o demônio de Jezabel que está enganando as mulheres, está enganando os homens. E os falsos profetas ainda dizem que não tem nada a ver, que não tem problema. Meu Deus, vai repreendendo agora. Queima, Jesus, queima este demônio, queima esta obra do diabo, queima esta obra do inferno. Liberta esta mulher, liberta esta mãe, liberta esta jovem, liberta este homem, liberta este pai de família, liberta estas almas, liberta as almas perdidas. Vai embora, Satanás, vai embora, demônio. Sai da mente desta mulher, sai do pensamento desta mulher, sai do coração desta mulher. No sai vídeo da vida aparece alguma mulher, coisa estranha. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, só e não volte mais. Oh Senhor, passa o teu sangue nestas mulheres, passa o teu sangue nestes homens, que o diabo está enganando, Senhor. Satanás está enganando, Senhor. Aí estão os homens, meu Pai, cruzando homem com homem. Aí estão as mulheres, cruzando mulher com mulher. Isto é o diabo, Senhor. Repreenda o diabo, Senhor. O Senhor fez a mulher para o homem e não mulher para a mulher. Isso é o diabo enganando as mulheres. O Senhor fez o homem para a mulher e não o homem para o homem. Isto é o diabo enganando os homens. Vai embora, Satanás. Sai da mente deste homem, sai do coração deste homem, sai da vida deste homem. Demônio afeminado, demônio de Sodoma e Gomorra. Vai embora, diabo. Vai embora, demônio. Vai embora, Satanás. Vai embora, espírito do engano. Sai desta vida, sai destes corpos, sai destas almas, no poder do nome e no poder do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graça, te agradeço pelos milagres, pelas curas, libertações, transformações e salvação das almas perdidas para o reino de Deus. Graças, meu Senhor, graças, meu Pai, pelas almas que o Senhor está salvando, porque as almas são propriedades divinas. As almas te pertencem, porque foi comprada com o sangue do Senhor. Meu Deus e meu Pai, passa teu sangue agora, liberta-as, meu Pai, e salva as almas perdidas. Vai salvando, vai embora, demônio, vai embora, diabo, vai embora, Satanás, vai embora, demônio do engano, vai embora, demônio do engano, vai embora, Satanás. Sai desses corpos, sai desta vida, sai o diabo, sai o demônio, sai a legião, sai a Satanás, no poder do Evangelho, no poder da palavra, e no poder do nome, e no poder do sangue de Jesus Cristo. Sai. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe. Deus o abençoe a todos. Vamos agora fazer mais uma palavra de oração. E agora é a oração de confissão. A oração que o diabo não quer que você faça, mas você vai fazer. A oração de confissão com o pastor Donato. Você vai confessar Jesus e tu vai ver como o diabo vai cair por terra e a tua vida vai mudar. Confesse comigo agora. Aceite Jesus como teu Salvador. Fale comigo.
Nosso presente, irmãos ouvintes. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os meus pecados, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, me prepara, Senhor, para o dia da salvação e a vida eterna do Senhor. E eu te prometo, Senhor, ser fiel com a tua palavra todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Apocalipse 13, versículo 8, ia por todo mundo, fazendo que todos os moradores da terra lhe adorem, e todos aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Aí está, meus queridos, irmãos amados, hoje a televisão se tornou um ídolo mundial, está em todo o mundo, em toda a terra, enganando os moradores da terra. Você pode andar nesses beiradão, nessas favelas, pode não ter o que comer, mas a televisão e mais da besta está lá dentro, transmitindo o pecado e a maldade, enganando o homem e a mulher. Meus queridos irmãos amados, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Hoje você ouviu uma mensagem sã, pura, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem pula-pula, sem gritaria, sem reteté e sem mentira. Você ouviu a mensagem, o evangelho do reino de Deus. É Jesus que está falando com os moradores da terra. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Desde já, todos estão convidados a fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus é Amor. A nossa sede estadual de todas as igrejas pentecostal Deus é Amor do estado do Amazonas está na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos igreja pentecostal Deus em Amor também em todos os bairros da Grande Manaus. Lembrando que temos cultos de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre, Jesus garante a tua vitória. Temos igreja em todo o Brasil e para mais de 150 países do mundo. Procure, irmãos presentes, irmãos ouvintes, qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em Amor, mais perto da tua casa,
e passe a congregar e prepare a tua vida, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente, não. Você ouviu a verdade. Jesus te ama, Jesus está voltando. Deus te abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.